Olá! Hoje é dia 17 de junho de 2026, 13 horas e 22 minutos, é o horário que está sendo gravado este vídeo. Bom, ontem a gente até fez aqui um vídeo no canal falando sobre o quase encontro, né, do Lula e do Trump. O Lula foi até o encontro do G7 para tentar se aproximar, falar com o Trump sobre as questões das tarifas que o tribunal lá, que a justiça norte-americana já autorizou que sejam impostas ao Brasil. A ideia, assim, que a gente vê, que a gente consegue entender do que está acontecendo, é que o Lula, ele quer pousar para a foto, dizendo que conseguiu fazer com que o Trump não aplique as taxas. Mas o Trump, eu acho que ele não vai aplicar essas taxas e na esperança de que o Flávio ganhe, né? Porque o Flávio e o Trump têm mais identidade, são mais parceiros e o Trump acredita mais na política do Flávio do que na do Lula. Então, o que a gente pensa é que o Trump vai segurar até as eleições, se caso o Lula for reeleito, então ele vai aplicar as taxas, e se o Flávio for reeleito, então ele vai negociar melhor com o Flávio estas questões que envolvem a aplicação ou não dessas tarifas. Lembrando que isso afeta até 54% do que é exportado do Brasil para os Estados Unidos, tá? Então é pesado, isso vai ficar complicado para o mercado brasileiro. Veja, quando você tem essa questão de exportação, parece assim tranquilo, isso aí não me afeta o que vai ser vendido lá fora ou não. E inclusive, se não é vendido lá fora, acaba sobrando um pouco de produção nacional e acaba barateando o preço das coisas. Pode até ser que lá diretamente um produto ou outro baixe o preço. Por exemplo, a carne. A carne pode ser que baixe o preço ou não. Porque à medida que não tem demanda, o produtor diminui a produção também. Só que o produtor, ele depende, por exemplo, de maquinário, ele depende de insumos, ele depende de fertilizante para plantar o milho que ele vai dar para o gado, por exemplo, né? E isso tudo vem através do quê? De importação. Muita coisa é importada, não é tudo que o Brasil consome é produzido no Brasil. Às vezes tem produção nacional, mas às vezes a produção nacional ela tem características que não servem para toda a aplicação. Às vezes só um produtor internacional produz aquele tipo de fertilizante, ou às vezes ele tem tecnologia melhor, ou às vezes ele tem preço melhor. Só que com a elevação do dólar, porque claro, se você para de vender ou você para vender fica mais caro o teu produto lá fora, você começa a vender menos. Se você vende menos, o país adquire menos dólares pagos pelos produtos, mas o país continua importando. Ou vai diminuir também a importação porque tudo ficará mais caro, porque o dólar vai subir de preço, vai subir o preço do dólar, entendeu? Então esse tipo de coisa não é bom para a economia. Se não é bom para a economia, não é bom para ninguém, entendeu? Nem para o governo, nem para ninguém mesmo, nem para o empresário, nem para a população, para ninguém. E essa questão de tarifa é para fazer sentir mesmo. O governo dos Estados Unidos alega uma série de como é que ele diz assim, são injustiças nas relações, ou seja, o Brasil pratica algumas coisas que os Estados Unidos saem perdendo, começa a ter desvantagem. Por exemplo, trabalhos forçados. Então, os Estados Unidos têm regras mais severas contra isso, o que torna o produto deles mais caro, mais caros porque tem que seguir certas regras, entendeu? E enquanto que, de repente, uma situação que acontece, uma prática que acontece aqui, em que você tem que gastar menos com funcionário, torna o teu produto mais barato, e daí há uma deslealdade nas relações comerciais. Então aí o que o governo faz, ele coloca algumas tarifas para tentar equilibrar esse tipo de coisa, tá? Então isso que está acontecendo não é especificamente do Trump, isso vem da justiça deles. E o Lula está tentando ir lá, não, Trump, não, relaxa, não. Só que na verdade o Lula sabe que ele não consegue. Então o que na verdade o Lula quer é uma foto. Porque com uma foto, o que o Lula consegue dizer? Eu consegui fazer com que o Trump não colocasse as tarifas. E aí, naturalmente, ele diz que foi ele, o Trump não coloca, e ele ganha créditos para a eleição. Conseguir a reeleição é tudo que ele precisa agora. O resto ele vê depois. Se daí vai ter tarifa depois, aí ele vê depois. O que ele precisa agora é da foto.
Entendeu? Porque se ele fez a foto, ele diz que foi ele. Se ele não fez a foto, o Trump está só segurando porque ele quer o resultado da eleição primeiro. Entendeu? E aí, claro, que isso gera crédito para as pessoas dizerem assim, não, vamos votar no Flávio, porque daí o Trump não vem com as tarifas, daí o Trump negocia melhor com o Flávio. Saca? O que ele queria era isso que você está vendo aqui, a foto. Só que esta foto não é do evento, essa foto já é passada. A própria legenda diz aqui, ó, presidente Lula durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington. Bom, vamos ler a matéria aqui, ó. Os presidentes Lula e Donald Trump se cumprimentaram na noite de terça-feira 16, ontem, né? Durante o evento social da cúpula do G7 realizado em Evian-les-Bains, na França. O encontro informal ocorreu após um concerto promovido pelo presidente francês Emmanuel Macron no hotel em que recebe a reunião dos líderes internacionais. Aqui, pelo que eu entendi, o Emmanuel Macron não fez essa ponte, ele só promoveu o evento, que está um pouco confuso. O encontro informal ocorreu após um concerto promovido. O concerto foi promovido pelo Emmanuel Macron, não é o encontro, porque o encontro foi um encontro informal, né? Ou seja, eles se esbarraram no corredor, vamos dizer assim. Assim como foi lá na foto da família, só que lá o Lula não se dirigiu ao Trump, o Trump simplesmente fez pouco caso, ele disse, não preciso disso, né? Só que o que acontece? Eles não tiraram foto, entendeu? De acordo com os assessores de Lula, o cumprimento entre o presidente brasileiro e o presidente dos Estados Unidos não foi registrado em foto ou vídeo. Depois do concerto, os dois seguiram para um jantar de gala oferecido por Macron aos participantes da cúpula. Gente, é estranho, assim, os assessores estavam distraídos, talvez, não foi registrado. Bom, é de suspeitar, será que eles fariam esse papelão? Será que o Trump disse realmente good job? E outra, dizer também good job é insignificante, tá apenas sendo diplomático, né? E a verdade é essa. Se o Lula se dirigisse lá no palco da família, lá, se ele se dirigisse para o Trump seria diplomático da mesma forma. O Trump tem, como o Lula é um cara dinâmico. O que quer dizer dinâmico? Para algumas pessoas pode ser assim, nossa, é um cara esperto, é um cara, né? Ou para outras pessoas pode ser assim, ligeiro, malandro, como pode ser interpretado o tal do dinâmico, né? Que ele escorregadio, né? A gente diria assim, no Brasil, liso. Bom, mais cedo durante a tradicional foto da família, dos líderes, né, presentes no encontro G7, Lula e Trump chegaram a passar próximos um do outro, mas não houve interação naquele momento. A aproximação ocorreu apenas mais tarde, no evento social organizado pela presidência francesa. Bom, eu acho que o Lula não se encontrou porque o Lula tem medo fisicamente ali do Trump. Ele se sente muito inseguro, inferiorizado, inclusive. Primeiro, porque o Trump tem aquela mania de puxar a mão do cara quando ele cumprimenta. E talvez o Lula tenha medo disso, e isso, de fato, eu já falei, eu acho até meio bobo do Trump fazer isso. Um pouco engraçado, mas bobo. Engraçado porque eu fico pensando quando é com o Lula, eu acho engraçado, né? Mas eu não acho isso legal, eu acho que ele tem que ser diplomático e esse tipo de gesto é muito evidente. Se ele puxasse um pouquinho, tudo bem, mas ele puxa demais para mostrar que ele é o cara. Então eu não gosto, fisicamente. Ele não é, ele é um vozinho de 80 e poucos anos, assim como o Lula, não são bosta nenhuma. Em matéria de físico, né, de ser forte, dominância, não são. Desculpa, mas eu acho que ele não fez isso com um lutador lá, acho que ucraniano, que ele encontrou semana passada. Bom, enfim. Então, o que ocorre? Esse é um ponto. O outro ponto, eu acho que o Lula não quis interagir com ele, evitou interagir com ele, porque se ele vai para um encontro desse para falar com o Trump, para querer, né, tirar a foto com o Trump, e desperdiça uma oportunidade como aquela lá do palco, onde o Trump estava literalmente dando bobeira, a gente vê o Trump passando por aqui, passando por ali, eu acho assim que tipo era medo mesmo. O Lula não quis. O Trump estava à disposição, mas o Trump também não queria se dar o trabalho de dizer eu vou me dirigir a esse Zé Ninguém. Não, o Trump estava na dele. Quem quer falar comigo que fale. E o Lula não foi. Por quê? Esse é um problema. O outro problema é o Lula não fala inglês. O Lula não fala o básico. O Lula não gosta de ler. O Lula não gosta de aprender. O Lula tem a cabecinha dele lá do sindicato ainda, até hoje. Ele não gosta de aprender. A única coisa que ele aprendeu na vida, acho que na infância, lá no meio da molecagem, da rua, foi a mentir. E isso ele trouxe para a vida adulta.
porque a gente vê, inclusive tem o próximo assunto aqui é justamente a mentira. A mentira não é agora, a mentira é no passado, mas a gente vai ver, calma, uma coisa de cada vez. Bom, e continuando os relatos dos assessores do Lula, né, o Trump se dirigiu ao Lula com expressões em inglês como "How are you?", "Good job", que significam como você está, bom trabalho. Como não havia intérprete por perto naquele momento, Lula respondeu apenas com um aceno de cabeça. É um anão diplomático, como falam, né? Nem para interagir em coisas simples da língua inglesa. Ele está há 3 mandatos querendo um quarto e ele não se deu o trabalho de aprender palavrinhas básicas que não é só com o Trump, que é com qualquer dirigente internacional. Entende? É o básico da comunicação em inglês, é necessário para um presidente. Gente, desculpa, mas você não precisa ser um expert em inglês, simplesmente comunicação básica. É inglês básico, ele tem menos que o básico. Ele acenar com a cabeça, sabe? Tipo, bizarro. Bom, ele não tem nem português básico. Não, tô zoando. Mas o básico português ele tem. Enfim, ficou vergonhoso, né? Ficou vergonhoso. Agora, engraçado que tudo isso, você tem assessores por perto para registrar ou para testemunhar, mas você não tem um fotógrafo, você não tem um intérprete por perto num evento que tá cheio de gente, super estranha, super mal contada essa história, né? Tipo assim, é verdade esse bilhete, né? É bizarro. Auxiliares do Palácio Planalto destacaram que as interações tiveram caráter estritamente informal e que não houve reunião bilateral entre os dois líderes durante a programação do G7. Bom, pelo menos aqui eles estão sendo honestos, né? Vai dizer que lá eles discutiram as taxas. Não. Assim, as negociações entre Brasil e Estados Unidos continuam sendo conduzidas por integrantes das equipes ministeriais dos dois países. Aqui vai falar das questões tarifárias e blá blá blá, blá blá blá, vai falar um pouco do passado, mas basicamente é isso. Bom, o que o Lula se encontrou foi com a tiazinha lá do Japão e também ele teve, né, algumas falas e uma fala polêmica em que ele afirmou, e tem aqui em vídeo, né, aqui ainda é o 247, mas tem em vídeo, é que o áudio está muito ruim, eu vou colocar aqui para vocês, mas o áudio está bem ruim. Mas eu vou ler primeiro aqui, ó. O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira, 17, em Evian, né, na França, que nunca foi o esquerdista durante diálogo gravado à margem da segunda reunião da cúpula do G7, onde participa como convidado. Ele só está lá para ouvir. São países, o G7 assim, são um grupo dos 7 maiores economias ou mais potentes do planeta. Eles já nem são mais, tipo, tá ainda países que já estão em decadência, né? Mas aí alguns países emergentes são às vezes convidados também a participar, mas geralmente não tem expressividade. Esse encontro é só mais para manter por perto, entendeu? Por exemplo, o Brasil estar por perto, é importante estar por perto do G7 e não deixar ele muito sozinho, senão ele acaba, sabe, só ficando lá com China, com Índia, e isso pode representar um risco para a economia internacional, do ponto de vista deles, né? Em conversa com o chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz, e com o chefe do Fundo Internacional, o FMI, Kristalina Georgieva, Lula disse que o mundo é do caminho do meio, ou seja, ele quis dizer que ele não é e nunca foi de esquerda. E eu concordo com ele, até que enfim ele falou alguma coisa correta. Eu sempre disse aqui, o Lula, o PT, eles não são de esquerda. O PSOL é uma bagunça, eu diria também que não é de esquerda no geral. Esses caras são do dinheiro. Eles são interesseiros, eles se interessam por dinheiro e poder, naturalmente. Um é complemento do outro, né? Porque o dinheiro, o poder traz dinheiro, o dinheiro traz poder, né? O dinheiro compra poder. Então, para mim, o Lula realmente nunca foi de esquerda. Esquerda, sabe quem é? PCO. PCO é de esquerda. Figuras como, acho que o José Genuíno é um cara de esquerda, esses dias ele tem se manifestado. O Gabeira é de esquerda, eu acho que o Gabeira é bastante de esquerda, é aquela coisa que ele até tem um testemunho que ele fala assim, que nunca foi, a luta nunca foi contra a ditadura e a volta à democracia. A luta sempre foi derrubar aquela ditadura para implementar outra ditadura, a ditadura do proletariado, que é aquela coisa do comunista, que é aquela coisa bem esquerdista, bem raiz mesmo, né?
Então, assim, existe gente de esquerda, ideológica, gente que luta, que acredita. Eu acho que estão errados, mas eu respeito porque eles têm ideologia. Agora, essa galera do Centrão, que Lula está falando a quem ele, ao mundo que ele pertence, eu concordo plenamente. Lula é Centrão. O Lula é negociata pura, não importa com quem. O que importa é que ele saia na vantagem, ou que pelo menos os dois saiam na vantagem. Lula tem como vice desde até 2018, ele tem como vice o PMDB com o José de Alencar, depois o vice da Dilma, que era o Temer, né? E aí agora o vice dele é o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é centrão. O Geraldo Alckmin era PSDB é Partido do Centro. Aí agora ele é do PSD. Então, tipo assim, o Lula nunca foi. Por que ele não coloca um petista como vice? E ele não vai para a candidatura dele com um petista, não, com um esquerdista, não. Ele vai de novo, provavelmente ainda mantendo o Geraldo Alckmin. É poder, é só questão de poder, não é questão de esquerda ou direita, não. Bom, tem um vídeo aqui que eu achei bem legal, que é um compilado. Deixa eu arrumar aqui. É um compilado de como que a gente chama? De falas dele, né? Mostrando aquela coisa de que o Lula, ele mesmo fala, a gente saía mentindo, saía inventando números, né? Porque não importa, sabe, tipo, o Lula é cara de pau mesmo. Então ele fala no passado, 23,59. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. 52. Os Estados Unidos, o republicano. In the U.S., the Republican have more than the Democrats in office. More time. Na França, France também, o also, socialista tem bem menos. socialists have less time in office than. Ou seja, o que isso prova? What does this prove? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é no caminho do meio. Is in the middle. The middle way. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when he became president the first time. Everybody expected to lose the left line. But you were. You Você were não foi. 20%. Você foi direto pro centro. But I was never a leftist. I was. Mas essa era a imagem. Essa era a Eu imagem. era um dirigente sindical. I was a labor leader. Olha aqui o post. Situação da esquerda está complicada. Nem o Lula quer mais ser chamado de esquerdista. Mentira. Ele disse isso só porque a plateia lá queria ouvir isso. O Lula é esperto, o Lula é ligeiro, o Lula é dinâmico, como fala o Trump. Isso é ser dinâmico. E ele fez um good job. Fez um bom trabalho. Bom, gente, se gostou, deixa aquele like. E se gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal. Valeu?